A indústria cinematográfica de Hollywood enfrenta a maior greve dos últimos 60 anos, depois que os atores iniciaram uma paralisação que aconteceu no mês de julho. Deadpool 3, Gladiador 2, Stranger Things, a última temporada tão esperada por nós, e The Last of Us estão entre as produções afetadas. E o lado bom de Hollywood é o sucesso de bilheteria de Barbie Oppenheimer. E a nossa correspondente international, Miriam Spritzer, vai atualizar a gente sobre tudo isso. É com você, Miriam. Muito antes de entrar em cartaz, a gente já sabia que Barbie seria um grande sucesso de bilheteria. Se não bastasse todas as colaborações com marcas que fizeram coleções gigantescas de rosa, todo mundo sabia que era um filme que chamava a atenção de meninas, de mulheres e até de muitos do público masculino que queriam ver, afinal de contas, o que esse buzz era, né, o que esse filme tinha para entregar. E é claro que Barbie vai chegar no seu segundo final de semana, muito próximo de fechar a marca de $1 bilhão em venda de ingressos. Sim, isso significa que centenas de milhares de pessoas foram aos cinemas no mundo inteiro, provavelmente vestindo rosa ou vestindo alguma coisa da boneca, para prestigiar essa obra, que é de fato uma obra de arte e é uma obra divertidíssima de assistir. Com algumas controvérsias, algumas críticas, de tudo, né? Um filme tão popular, ele não consegue sair do cinema sem dar o que falar. E é claro, teve crítica de que era um filme que não foi feminista o suficiente, ou um filme que foi uma crítica contra os homens. Teve crítica de tudo que era canto e lado, mas a verdade é que é provavelmente um dos maiores box office, né? Um dos maiores sucessos de bilheteria do ano, se não dos últimos 10 anos. Esse filme hoje ele tá competindo aí com sucessos de bilheteria como Avatar, Star Wars, entre outras grandes franquias, e trata-se de um filme de Greta Gerwig, né? A maior venda de ingressos, maior sucesso de bilheterias de uma diretora, de fato, né? De uma diretora mulher, e é um grande sucesso para a indústria do entretenimento que ainda está se recuperando do momento pós-pandemia. Claro que o seu grande competidor, Oppenheimer, né? A gente acompanhou muito esse movimento Barbieheimer, que foi um movimento orgânico que surgiu da abertura dos dois filmes no final de semana. Oppenheimer também, para um filme de Christopher Nolan, tá aí na faixa de $400 milhões, que já é bem alto, que foi os únicos filmes dele que chegaram a esse nível, foram filmes de franquia, como as suas versões de Batman, entre outros filmes com grandes nomes. Demorou muito para chegar a um filme dele, como Tenet, Interstellar, que também foram sucessos de bilheteria, tão rápido nessa faixa de $400 milhões. Então isso quer dizer para a indústria um grande momento de reconquista e de sucesso mesmo, que significa que as pessoas estão querendo assistir esses filmes na sala de cinema, estão querendo participar de algo que é maior, e isso é uma grande conquista para todo mundo, porque a gente fala muito no cinema, né, dentro da indústria, quando se conversa com diretores, com pessoas da produção, que o cinema ele é para ser uma experiência imersiva e também comunitária. É muito diferente, a gente sabe, assistir um filme no streaming, em casa, na televisão, que a gente pode parar, olhar o celular, pode, né, não reagir ao filme, como estar numa sala de cinema, ouvir a reação das pessoas, ouvir tanto as surpresas como as risadas, né? Não ter aquela interrupção do celular ou de ir buscar alguma coisa. Você tá ali na sala de cinema, é uma experiência muito diferente. E fica aí a dica para quem não assistiu ainda, tanto a produção de Barbie como Oppenheimer são produções que merecem ser assistidas na maior tela e também com o sistema de som de uma sala de cinema. Recomendo muito tanto as duas produções. Oppenheimer também é uma baita produção que está extremamente bem feita, usa muito pouco o suporte de tecnologias de pós-produção para efeitos visuais, né? Isso é o legal do Oppenheimer, que foram visões bastante práticas de cinema, aquelas técnicas clássicas de cinema, e para quem gosta de assistir uma grande produção, tudo que tem de melhor do cinema, Oppenheimer é uma super dica. E Barbie fica aí como reflexão, como diversão. É um filme extremamente engraçado e um filme extremamente divertido que tem uma mensagem bem poderosa. E se por um lado a gente tem esse movimento Barbieheimer que celebra a volta às salas do cinema, Hollywood também, por outro lado, está vivendo uma grande paralisação em função da greve dos atores e dos roteiristas. Sim, Hollywood não faz nenhuma produção nova há mais de 3 meses, em função de uma greve que está rolando e que é uma grande renegociação para adaptar os salários que estão recebendo os atores e os roteiristas a esse novo modelo de negócios
que mudou muito nos últimos 10 anos em função do sistema de streaming e também das novas tecnologias, né? Os estúdios estão querendo trazer mais essa tecnologia de inteligência artificial, até usar alguma coisa de deepfakes. E a verdade é que os roteiristas menos famosos, os atores menos famosos, não estão conseguindo nem receber o dinheiro mínimo para poder pagar o sistema de saúde deles, né? O seguro-saúde ou os requisitos mínimos desses sindicatos que entraram em greve contra os grandes estúdios e os produtores. Para dar um pequeno contexto histórico, essa greve começou há mais ou menos 3 meses atrás, quando o sindicato dos roteiristas foi renegociar com o sindicato dos produtores a função de salários para as diferentes categorias de roteirista. Não chegando a uma conclusão que fosse decente para os roteiristas, eles entraram em greve e, em suporte, todas as produções pararam, porque os atores se associaram junto com os roteiristas, assim como os assistentes de produção, os diretores e todo mundo nessa volta. Já sabendo da expectativa que existia essa possibilidade do sindicato dos atores se juntarem de fato com o sindicato dos roteiristas, o sindicato, o grupo dos produtores e dos estúdios se juntaram para fazer uma proposta ali para os atores que talvez fosse interessante. A Fran Drescher, que é aquela atriz de The Nanny, que também é hoje a presidente da SAG-AFTRA, que é o sindicato dos atores de tela, ou seja, Screen Actors Guild, quando recebeu essa proposta, considerou praticamente ofensiva, e isso foi a gota d'água para os atores de fato entrarem na greve junto com os roteiristas. A proposta dos produtores e estúdios era que um ator figurante ou um ator extra com papel menor poderia ser pago por um dia de filmagem, uma diária de trabalho, e essa imagem dele seria gravada e poderia ser reutilizada com inteligência artificial para qualquer outra produção várias vezes. Ou seja, a imagem seria reproduzida, o ator não iria precisar ir para o set e também não iria receber por essa imagem. Bom, considerando que mais de 50% dos membros desse sindicato de atores de Hollywood, que a gente sempre pensa, né, que os atores de Hollywood são todos milionários, por que eles estão entrando em greve? A verdade é que grande parte dos atores que são parte desse sindicato não conseguem nem pagar as suas contas básicas. E o mesmo acontece com os roteiristas, né? A gente tem sempre essa impressão que tudo de Hollywood tem muito dinheiro, a produção é bilionária, e nem sempre esse dinheiro é separado para essa parte maior da produção, que é o número maior dos funcionários ali de estúdio. Então, nesse momento, os atores e os roteiristas estão tentando renegociar essas questões de pagamento, de seguro-saúde e tudo mais. E também tem um outro lado da moeda, que é o lado dos estúdios. Porque a gente sabe que o modelo de negócios hoje da indústria mudou muito. Não se faz mais tantas séries de TV aberta, que seriam 24 episódios. Hoje em dia são séries menores, filmes também. A gente sabe que tem um número de competição muito maior, é um maior número de produções sendo feitas, que por um lado trazem muito mais de empregos, porém, por outro lado, trazem menos olhos, tem muito conteúdo para a mesma quantidade de pessoas assistirem. Então, para uma série ter sucesso hoje é muito mais difícil do que essa mesma série ter tido sucesso há 10, 15 anos atrás. Então a gente tem essa comparação também que está entrando o dinheiro de merchandising, de patrocínios de marcas e até de audiência muito menores hoje em dia para cada produto individual do que antigamente. Então tem toda essa reestruturação da indústria que vai ser muito complicado chegar numa conclusão de que funcione para os dois lados, tanto para o lado dos criativos, né, das pessoas que estão ali criando esses produtos que a gente adora assistir, como do lado do estúdio, para que essas produções sejam viáveis, porque as produções elas têm que ser viáveis, têm que trazer lucro até para que os estúdios e os produtores possam produzir outras coisas também. Então, acredita-se que essa greve ainda ela vai dar o que falar e vai rolar por muito tempo, porque é necessário que se chegue nessa conclusão aí de que funcione para os dois lados. Então, nesse momento, as negociações elas estão interrompidas, não surgiu ainda nenhuma grande novidade e nenhuma grande proposta que tanto fosse interessante para os atores ou para os roteiristas, muito menos para os estúdios. Então, eles vão ficar nesse embate para ver o que vai acontecer, né? A gente já ouviu algumas frases bastante fortes de grandes executivos, tanto da Disney quanto da Netflix, falando que eles querem ver esse pessoal realmente quebrar
e não aguentar a greve, mas no entanto os atores e os roteiristas estão bem fortes ali aguentando, e a gente vai acompanhar nos próximos meses o que vai acontecer. E quando eu digo próximos meses é porque é possível que essa seja talvez uma das maiores greves da indústria do entretenimento que a gente tenha visto. E vale ainda lembrar que a última vez que os dois sindicatos se uniram em uma greve foi em 1960, quando o presidente do sindicato do SAG-AFTRA, do Sindicato dos Atores, era o presidente americano Ronald Reagan, antes de entrar na carreira política. Então, quem sabe, né? A gente até tá brincando aqui que, de repente, esse pode ser um primeiro grande passo para Fran Drescher na sua futura carreira política.